mais do que colocar um envelope e uma ficha, você vai colocar a sua esperança. Porque culto Hope é culto de esperança. Amém, irmãos? Quantos entenderam? Então se comprometa diante do Senhor. Então continuando, a oração que vira a chave. Oh meu Deus, segura essa chave. A oração que vira a chave. Quantos estão prontos? Quantos estão prontos? Então irmãos, bate foto, posta no Instagram, marca o Hope Lagoinha. Vamos fazer um movimento incrível e poderoso. Hoje de manhã a irmã, não sei se ela voltou, se ela está aqui, ela disse: eu vim do Brasil só para participar do culto. Aí ela lá, fique em pé querida, fique em pé, vamos celebrar. Olha só, ela veio do Brasil, irmãos, para participar do culto Hope. E ela vai embora amanhã, mas ela vai voltar com o esposo, e aí ela vai subir para dar o testemunho, amém, irmãos? E aí você que mora em Orlando, que está com a dorzinha ali, um negócio, eu não vou no culto não, meu irmão, olha só, atravessou o oceano para vir para cá, porque ela crê naquilo que ela confia. Orações, ou a oração que vira essa chave. Irmãos, nós iniciamos essa campanha falando do rei Ezequias, quando ele orou. Depois, semana passada, falamos de Gideão. E hoje nós vamos falar de Jabes ou Jabes. Agora presta atenção numa coisa aqui. Hoje em dia, parece que a oração foi terceirizada para as mulheres. Parece que é só a mulher que ora. Você vai lá na sala de oração, tem homens, graças a Deus, mas a grande maioria esmagadora, mulheres. Eu nem vou perguntar quem é que ora na sua casa, porque varão, eu creio que você está orando. Mas a Bíblia está falando de homens de oração. Homens, sacerdotes da sua casa. Nós precisamos orar. Levantar mesmo o altar de adoração. Levantar as muralhas de fogo através da oração. Então, homens, eu faço uma convocação para vocês. Vamos orar juntos. Se você quiser estar comigo na madrugada, me procure depois que eu vou te acordar para você estar orando comigo. Amém, queridos? Então, o primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. É um texto bastante curto. E Jabes ou Jabes só aparece nesses dois versículos e nada mais. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Começou bem, amém, irmãos? Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Aí já começa a complicar um pouquinho a história dele. Verso 10. Verso 10. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Não é verdade? O homem que nasceu e carregou a dor, agora pede para Deus livrá-lo das dores. E Deus atendeu o seu pedido. Diga comigo: Deus. Não, só 3 falaram, eu vou de novo. E Deus atendeu os seus pedidos. É o mesmo Deus que está aqui essa noite para atender os seus pedidos. Eu gostaria que todos aqui tivessem entendido essa palavra. Jabes orou e Deus atendeu na intimidade, no relacionamento. E é o Deus que está aqui hoje. Eu vejo pessoas que podem ter entrado desmotivadas, mas sabe o que eu vou te dizer, meu irmão? Deus não precisa da sua motivação para responder a sua oração. Se você orar, se você clamar, e se você não tem força para orar, no culto Hope nós oramos por você, para que você saia daqui cheio da graça do Senhor. Irmãos, Jabes não era um profeta, ele não era um apóstolo, ele era um homem como eu e você, comum, mas ele orou e Deus respondeu. Mas só que Jabes, ele nasce e sua mãe coloca um peso sobre ele, e vocês vão entender isso. E muitos de nós aqui também vivemos situações como essa na nossa casa e família. Nem todo mundo aqui nasceu bonitinho num lar evangélico, cristão, onde a palavra era invocada, onde a oração era feita, onde o temor do Senhor era ensinado desde pequenininho. Quem sabe essa é a tua realidade, mas a grande maioria não vem dessa realidade. Eu mesmo não vim dessa realidade. E por não vir dessa realidade, eu passei em vários lugares terríveis, como centro de macumba, lugar de espiritismo, parapsicologia, cartomante, li horóscopo. Por quê? Porque eu não carregava uma herança espiritual poderosa
através dos meus pais ou de pessoas, mas sim, eu segui o meu próprio curso. E isso foi terrível, porque anos depois, quando realmente Jesus fez a obra na minha vida, eu tive que passar por libertação, para me livrar daquilo que me acompanhava. Eu tinha um patuá na minha carteira, porque a mulher disse que se eu carregasse aquilo, de coisas que ela tinha colocado dentro, eu seria bem sucedido, a minha vida daria certo. Até que eu entendi que aquilo era o meu atrapalho, era o meu empecilho, que aquilo era um peso que eu carregava e não imaginava. Eu só pude compreender isso na revelação de Jesus. Se você entrou aqui essa noite, você vai ter a revelação de Jesus. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o alfa e Ele é o ômega. Somente através dele nós vamos até o céu. Eu só chego no Pai através dele. Mas Jabes arrastou isso. Pode ser que você tenha uma dor que diz assim: eu não pude estudar, porque os meus pais não me encaminharam para o estudo. Eu não pude cursar uma universidade. Eu não pude ter o meu próprio negócio, porque ao nascer, os meus pais diziam: é burro, não vai virar nada, não vai prosperar, não vai avançar. E você tem arrastado essa sentença. Mas se Deus te trouxe aqui hoje, é para quebrar essa sentença, é para quebrar este mal na sua vida. Porque em Cristo Jesus não há sentença do inferno que vai prevalecer na nossa vida. E eu quero profetizar que você vai prosperar, e que Deus vai restituir todo ano que você ficou debaixo de maldição. Deus vai te trazer uma realidade nova. Então Ele entra com a cura. Receba a cura, receba a cura. Pare de culpar seu pai, seu avô, sua avó. É cura na sua vida, para você prosperar e avançar no precioso nome de Jesus. Amém. Aleluia, amém. Estava com saudade disso aí. Irmãos, eu vou ler para você algo interessante. Na cultura hebraica onde Jabes estava inserido, dar um nome era fazer uma declaração de fé e de futuro. Olha o que a sua mãe fez com ele. Que declaração de fé? Homem de dor. Quem é Jabes? Homem de dor. Quem é Jabes? Homem de dor. Seu futuro estava comprometido. O nome expressava o caráter, a história, ou o propósito de Deus para aquela pessoa. Então a mãe disse assim: o propósito de Deus para você é dor. Você vai passar luta e vai chorar e vai ter dor a vida inteira. O nome era uma profecia viva e podia trazer bênção ou maldição, dependendo da origem. Além disso, os nomes carregavam pesos espirituais. Imagina como é que ele caminhou. Quando alguém nomeava uma criança, estava declarando uma verdade espiritual sobre ela, fosse boa ou fosse ruim. Por exemplo, Mara, amarga. Jabes, homem de dor. E assim ele caminhava todo esse tempo debaixo desse jugo. Mas diga comigo: até que ele orou. Não, só essa turma que eu vou ficar desse lado. Até que ele orou. Ele carregava o que havia de pior, até que ele orou. Que significa? Se você orar hoje, se você continuar na campanha, se você orar na sua casa, dirigindo, trabalhando, até que você ora, pode ter alguma coisa que está ainda atuando, mas a partir da tua oração, correntes serão quebradas, cadeias serão destruídas, tudo aquilo que te impedia, todo peso, todo fardo, todo jugo vai sendo tirado da tua vida, porque você está orando, orando. Ore, 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 ore e mude a realidade do seu presente. O passado a gente não mexe mais, mas o presente e o futuro a gente mexe. Tudo isso ele viveu até que ele orou. Então quero deixar 3 lições importantes para nós nessa noite. Ele não parou, apesar do peso que ele carregava. Tem muita gente que já ficou pela estrada. Quantas pessoas você conhece que desistiram da vida? Não é nem só de Deus. Desistiram da vida. Nada dá certo, nada acontece. Parece que eu nado e não chego a lugar nenhum. A felicidade vira as costas para mim o tempo todo. Meu irmão, Jabes tinha todos os motivos para não prosseguir. Mas sabe o que eu vejo? Ele era um inconformado. Ele disse: não, pode a cultura
trazer essa realidade para mim, mas o meu Deus pode mudar a minha realidade. Eu não vou caminhar com este rótulo, eu não vou caminhar debaixo dessa sentença. Essa decisão, ela é pessoal e intransferível. Ou você aceita caminhar debaixo de rótulos, ou você diz: não, isso não diz respeito à minha vida mais. Podia ser ao Marcelo velho, mas ao Marcelo novo em Cristo Jesus, isso não tem valor. O inimigo não tem como requerer aquilo que eu fiz lá, porque agora o leão da tribo de Judá, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, ele pagou a minha dívida, e todo escrito de dívida que havia contra mim, ele cravou naquela cruz, ele cravou naquela cruz. Ah, meu irmão, só permanece no que está quem quer. Eu vim aqui hoje, estou bravo com você. Não aceite isso. Não aceite a imposição das trevas. Não aceite a imposição do mundo. Irmãos, quando eu olhei 2 versículos para falar desse homem, eu disse: que currículo micho. Imagina se apresentando o currículo. Quantas coisas Jabes fez? 2. Olha só que interessante. O versículo 9 diz assim, ó: ele era o mais respeitado da sua família, e com dores o dei à luz, por isso ele chama Jabes. Que mais? Acabou. Acabou. Não tinha, a Bíblia não traz nenhum relato. Mas uma coisa é certa: ele não parou diante da adversidade. Porque a adversidade que Deus permite na nossa vida não é para nos parar, é para nos fortalecer. Ah, pastor, eu queria não ter adversidade. Não, meu irmão, você não está entendendo. Se Ele permitiu essa luta chegar, Ele vai te dar força para você atravessar e vencer. E quando você chegar do outro lado da margem, você vai olhar para trás e você vai dizer: só pode ser Deus, só pode ser Deus. Aí você glorifica o nome dEle, e o inferno vai morrer de raiva. Mas sabe de uma coisa? O inferno é derrotado. Ele não parou e não permitiu que nada o parasse. Sabe como eu ilustrei isso? E para mim foi tão rico. Muitos de nós às vezes chegamos em momentos em que a muralha está tão intransponível que a gente chega e volta. Não consigo passar esse muro. Essa prova é muito difícil para mim. Agora não dá mais. Aí Deus me mostrou Jabes na minha ilustração. Jabes colocando uma pedra em cima da outra e subindo. Ele disse assim: não, eu não vou ficar olhando para um muro, eu vou ficar olhando para aquilo que está além do muro. E ele foi escalando, ele foi subindo. Ele pode ter caído, ele pode ter levantado, ele foi, mas chegou um momento que ele não mais tinha um muro para delimitar aquilo que ele ia enxergar. Irmãos, esse limite que você está, é você que está permitindo. Não permita, suba e olhe além do muro. E Jabes olhou e disse: ei, se o meu povo crê num Deus poderoso, como é que eu vou me arrastar a vida inteira como se o meu Deus não pudesse fazer nada? Porque às vezes a gente pensa que Deus não pode fazer. Às vezes a gente pensa que a nossa luta é muito grande para Deus. Mas não é, irmão. Ela é pequenininha, petitiquinha. Ela é coisa nenhuma diante da imensidão da força do nosso Deus. Então alimente o seu coração, alimente o seu coração, alimente o seu coração. Jabes nasceu em meio à dor, mas ele decidiu não morrer em dor. Ele pode ter nascido, mas ele disse: eu não vou morrer dessa forma. Irmãos, você nasceu de uma maneira, não tem como mudar isso. Mas você pode declarar que o teu presente e o teu futuro vai ser muito diferente do seu passado. É, irmão, pode celebrar o Senhor, pode celebrar o Senhor. Hoje você precisa decidir como é que a sua história vai terminar. Ah, pastor, isso não está na minha mão, nas minhas mãos. Isso é Deus quem vai dizer. Não, meu irmão. A fé pode te projetar para um lugar que Deus já preparou para você, mas que se você não enxergar além das muralhas, você não vai encontrar este lugar que Deus preparou de antemão para você, meu irmão. Pode começar a contemplar e dizer: no meu lugar de vitória, o meu lugar de vitória, o meu lugar é de vitória. Então hoje você precisa decidir. Ele carregava um passado, mas chegou uma hora e ele disse assim: para que eu carrego isso? Só me traz peso ainda mais. Então ele decidiu não carregar.
Eu preciso de pessoas como Jabes essa noite, onde você vai levantar sua mão assim que eu der o comando e dizer: eu não carrego esse peso mais, eu não carrego esse fardo mais, essa luta não é minha, mas ela é do Senhor. Tem alguém assim comigo aqui essa noite? Você vai sair daqui leve. Eu declaro que este peso não te acompanhará, este medo não te assustará mais, porque a sua decisão te levou para o lugar da tua vitória. Amém, irmãos? Glória a Deus. A oração de Jabes é a prova de que fé pode quebrar o peso de um nome, de uma palavra e de uma marca herdada. Porque ele não buscou isso, ele herdou, a sua mãe o colocou. Em segundo lugar, seu método de vitória foi simplesmente invocar a Deus. Olha que interessante, ele não criou nada novo, ele invocou Deus. Agora, não foi a primeira vez que Jabes orou. Jabes aprendeu a orar ao Deus que responde às orações. Semana após semana nós estamos te dizendo aqui, olha, ore, faz pacto de oração, Deus responde, Deus é fiel. Cada testemunho que sobe aqui está estampando aquilo que Deus é capaz de fazer. Então Jabes disse assim: olha, eu vou invocar o Deus do meu povo, eu vou invocar o meu Deus, é este Deus, só Ele pode. Irmãos, olha quantos nomes, quando você chegar em casa, abra em 1 Crônicas 3, 2, 4. Mas olha só, não precisa projetar, eu vou ler. Estes também foram os descendentes de Judá. E ele começa a falar: Pérez, Herom, Carmi, Ur, Sobal. E ele vai falando de um monte de nome, do versículo 1 até o 7. Esses foram os filhos de Elá, Zerete. Irmãos, é um livro de genealogia. Agora preste atenção. Somente quando chega no 9 é que ele fala o significado do nome de Jabes e fala daquilo que aconteceu na vida dele. Então você pode pensar assim: talvez todos os outros tivessem um nome com um significado bom, importante, por isso que a Bíblia não diz. Então Jabes tinha... Mas irmão, não é sobre isso. É porque a Bíblia não diz que nenhum deles orou ao Deus de Israel. O que vai te diferenciar de qualquer outra pessoa, parece básico, mas não é. É se você invocar o Deus de Israel, se você invocar o Deus que te livrou da morte, invocar o Deus que te deu salvação. Pode ser o significado todo da sua vida, não importa. Jabes foi o único que a Bíblia diz: Jabes invocou o Deus de Israel. Os demais todos não invocaram, não oraram, não pediram. E para alguém que estava vivendo uma situação contrária, a oração dele é muito poderosa, porque a Bíblia diz que ele invoca o Deus de Israel, ele fala 4 coisas que ele precisava, e a Bíblia diz que Deus respondeu e concedeu. Imagina, o único homem da Bíblia, tirando Jesus, que tem 100% das suas orações respondidas. Eu estou me candidatando para entrar nesse ringue. Estou querendo ter 100% das minhas orações. Tem mais alguém comigo aqui ainda? Ele entendeu: a minha mudança não virá da minha origem, nem da sociedade, mas da presença de Deus. Por isso que quando ele invoca o Deus de Israel, ele está dizendo o seguinte: olha, aquilo que eu preciso, o fardo que tem que sair de mim, a mudança na minha vida, na minha história, não vai vir pela minha origem, porque o meu nome já me condena, mas eu vou invocar aquele que pode, aquele que consegue, aquele que faz e aquele que realiza. Então ele diz: Senhor, Senhor, eu te invoco, eu invoco a tua presença. Eu preciso, te diz a pessoa que está ao seu lado: invoque a presença do Senhor, invoque a presença do Senhor. O que vai definir o teu futuro é a oração que você fizer neste lugar. No segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o Senhor diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, prostrar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e responderei
responderei. O que mais Deus quer fazer lá no céu, meu irmão, entenda isso, é responder a minha e a sua oração. O que mais Deus tem prazer é atender um filho dele. Então a oração que vira chave está na tua boca, meu irmão, ela está nos teus lábios, basta você acessar. Ele não invocou outro Deus, mas ele invocou o Deus de Israel. Meu irmão, eu não sei qual é a situação que você está passando, qual é o vale, o deserto, o árido, mas eu peço que nesse momento desta palavra, você reúna forças para invocar a Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, porque Deus, Ele quer. Então o método dele não foi nenhum outro método, a não ser invocar a presença do Senhor. Ele conhecia esse Deus, e foi a oração que mudou tudo isso. Até então ele estava numa direção, ao orar ele foi para o outro lado. Muitas vezes a chave que você está virando ela no sentido errado. O lado que você está olhando não é o lado que você deveria orar. Mas o Espírito Santo está aqui essa noite para te dizer, o Espírito Santo está aqui dizendo, eu vou te ajudar a virar a chave do lado certo. Fecha os teus olhos, meu irmão, por um segundo. Fecha os teus olhos, estenda a sua mão como se nela tivesse uma chave. Faça esse ato profético. Faça esse ato profético. Faça este ato profético. Estenda a tua mão com os teus olhos fechados, e você vai dizer comigo nesta hora: Espírito Santo, Espírito Santo. Invoca a presença do Espírito Santo e diz: Espírito Santo, me ajuda, me ajuda, me ajuda a virar esta chave do lado certo. Me ajuda agora, porque eu não me conformo com a situação que eu estou vivendo. A oração feita no tempo certo, na hora certa. Espírito Santo, ajuda o teu povo a virar esta chave. Eu vejo Ele te levando para o outro lado, virando para o lado certo e te fazendo olhar para o lado certo. Então, como Jabes, seja um inconformado até que a tua vitória chegue e Deus mude a tua história. Você não é um derrotado, não é o teu fim. Você não vai acabar desse jeito, você não vai viver nessa situação. Deus está te ajudando a virar a chave, a chave, a chave, a chave. É a oração que está virando essa chave. Ele disse: eu creio que ainda há algo maior preparado para mim. Se você não crê que há algo maior preparado para você, é você quem está designando o seu limite. Não coloque limite para o agir de Deus. A oração que muda destino nasce de um coração inconformado. Pastor, eu estou passando uma luta terrível, como é que eu vou ficar com um coração inconformado? É isso. O coração inconformado não é com Deus, é com o momento que você está passando. Eu não me conformo, eu não aceito, eu não me entrego, eu não vou à lona, porque eu sei que o Senhor luta por mim. Amém, irmãos? Em terceiro lugar, você fica em pé. A oração dele foi uma oração tão poderosa, irmãos, porque ele fez 4 pedidos, como eu disse. Olha só que lindo. Abençoa-me. Parece tão simples e soa de forma tão sonora. Abençoa-me. Provérbios 10:22 vai dizer que a bênção de Deus enriquece, e com ela não traz dores. Olha só, Jabes, um homem de dor, ora, abençoa-me. E a palavra diz que a bênção de Deus, ela te alcança, ela te enriquece, ela te fortalece, ela te cura, ela te sara, e ela não traz dores. Chegou o tempo em que a sua dor vai ser estancada. Chegou o tempo em que esta ferida vai ser fechada. Chegou a hora de você experimentar uma libertação plena e poderosa, porque a oração vai mudar isso. Cada frase na oração de Jabes é uma chave profética que abre uma dimensão espiritual. Cada frase na oração de Jabes é uma oração profética que abre uma dimensão espiritual. É uma chave.
abençoa-me. Quantos querem repetir essa oração comigo? Levante uma de suas mãos. E com a mão levantada se diz assim: Senhor, nesta noite, abençoa-me. Abençoa a minha casa. Abençoe a minha família. Abençoe onde eu tocar as minhas mãos. Abençoe onde eu pisar os meus pés. O carro que eu vou dirigir, a casa que eu estou morando, o lugar onde o Senhor me colocou para trabalhar. Abençoa, abençoa. Ah, irmão, quando você orou aí, Deus me mostrou que Ele vai mudar a tua geografia de trabalho. Tem pessoas que vão mudar de ambiente de trabalho. A bênção de Deus vai te promover e vai te levar para este lugar que Deus está entregando agora. A bênção de Deus vai à tua frente para garantir que nada e nem ninguém roube este lugar de trabalho. Então, cada frase na oração é uma chave profética. E essa bênção veio profeticamente para mudar o seu ambiente de trabalho. Aí na segunda oração profética, chave que destrava no espiritual, ele disse: aumenta as minhas terras. Irmãos, no ano da pandemia, eu já contei para vocês, eu orava muito mais do que eu oro hoje na madrugada. E a minha maior oração foi essa: aumenta as minhas fronteiras. No momento em que não tinha como você expandir nada, estava tudo parado. Parece uma coisa doida, porque se é hoje sem a pandemia e você diz: eu quero expandir os meus negócios, você tem todo o terreno, todo lugar para você poder expandir. Mas naquela ocasião, nada podia ser expandido. Todo mundo trancado dentro de casa. E eu que nem um louco gritava: expande as minhas terras, expande as minhas terras. Irmão, não tenho fazenda, mas posso vir até, amém, irmãos? E convidar você para ir lá tomar um café. Glória a Deus. Mas eu vou testemunhar para vocês isso, que eu estava numa igreja extremamente pequena, de 25 membros, pessoas, e começando estende. E Deus nos trouxe para uma igreja que hoje é mais de 700 igrejas espalhadas pela face da terra. Você pode celebrar esse Deus maravilhoso? Eu não imaginei que seria essa a expansão. A Bíblia não diz quanta terra Deus deu para Jabes. Ela não conta. Ela só diz que Deus atendeu. Então eu acho que era muitos e muitos alqueires, amém, irmãos? Quem sabe você tem uma chácara e Deus vai transformar numa fazenda. Quem sabe você mora numa casa de 1 quarto e Deus vai te dar uma de 4 quartos, 3 banheiros, um lavabo, uma piscina. Ah, irmãos, até uma quadra de tênis vai ter lá na tua casa. Mas eu não jogo tênis, meu irmão. Mas se a tua vida mudar, você vai jogar tênis, você vai jogar golfe. Então se não é quadra de tênis, vai ter um campo de golfe. Eu não sei, mas uma coisa é certa, amém, irmão? Eu quero profetizar prosperidade na tua vida, porque o que Jabes pediu e ele recebeu foi prosperidade. Aumenta, aumenta, aumenta as minhas terras. Quero profetizar ministérios expandidos essa noite. Não é só no reino físico e material. Deus vai te dar uma igreja, meu irmão. Deus vai fazer o teu ministério crescer. Deus vai soprar o teu nome em todas as nações da terra. Teu livro em breve estará aqui, ó, sendo consagrados ao Senhor, porque o culto roubo é um culto onde muitos livros já foram consagrados aqui. Ah, pastor, eu estou pensando em pagar o aluguel amanhã e o senhor vem falar de fazenda. Irmão, lembra de Jabes? Ele olhou por cima do muro. Ele olhou por cima do muro. Você está olhando o muro, mas hoje você vai aprender a olhar por cima do muro. Eu profetizo prosperidade financeira, espiritual, ministerial. Só não pode uma coisa: fingir que não me conhece depois que ficou rico. Porque eu vou te dizer, mas eu lembro, tá? Terceiro pedido que ele foi atendido. Vai aquecer no seu coração aí, ó. Que a tua mão esteja comigo. Ele entendeu uma coisa que eu e você precisamos entender: que o prestígio pode até te colocar numa posição, mas é a mão de Deus que vai te sustentar lá.
Porque prosperidade, lugar novo, sem a presença do Senhor, meu irmão, é furada. É furada. Porque se Deus não estiver com você lá, o que adianta? Ele disse assim: que a tua mão esteja sobre mim, Senhor. Ele teve muitas vozes acusadoras, ele teve muitas mãos tentando empurrar ele para baixo, jogar ele na cisterna. Homem de dores, homem de dores, homem de dores. Estava lá, marginalizado por aquilo que a sua mãe profetizou. Então ele disse: Senhor, eu entendi uma coisa, que não adianta ter tudo se a tua mão não estiver comigo, se a tua presença não me fizer a cada dia capaz de reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. E eu quero liberar algo duro agora, irmão, mas pode ser cura para a sua vida. Se para onde você está indo você não percebeu a presença do seu Pai agora, vou falar até em inglês: stop. Porque o fim disso não é bom. Pare agora. Pastor, eu estou indo, mas eu não estou percebendo a presença do Senhor. Mas eu sei que Deus está comigo. Deus é onipresente, Ele está em todo. Irmão, não é assim. Jabe diz: eu quero a tua bênção, o Senhor vai alargar as minhas fronteiras, mas a tua mão vai estar sobre mim. Não tira a tua mão sobre mim. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e Ele vai te conduzindo. E por fim Ele diz assim: olha, e me livre do meu inimigo. Me livre dos meus inimigos. Oraçãozinha maravilhosa. 4 coisas, 4 orações respondidas. Eu não sei quantos pedidos você pôs naquele envelope. Eu pus vários. E ele teve todas as suas orações respondidas. Quanto mais Deus me der, escuta isso para finalizarmos. Quanto mais Deus te der prosperidade, ministério profícuo, conhecido, mais você vai precisar que Deus te livre dos inimigos. Porque quando você é coisa nenhuma, cachorro está sendo chutado, ninguém tem inveja de tu, Vá. Eu, inveja do Marcelo, de jeito nenhum. Mas quando Deus começa a te promover, porque o que as pessoas não entendem é que não é você que está se promovendo, é Deus que está te elevando. E aí quanto mais coisa Deus te der, mais de livramento você vai precisar, mais de oração que vira a chave você vai ter que fazer, meu irmão. Coisa maligna esse tal de inveja. É maligna. Aí todo mundo vai querer ir na tua casa, todo mundo vai querer jogar no teu campo de golfe, todo mundo vai querer ter aquele sininho que chama aquela pessoa que traz aquela bandeja maravilhosa com caviar, com lagosta, com camarão e até coisa que eu não sei que rico come, mas que come. Aí o povo vai lá e fala assim: agora nem olha pra gente, quando era pobre que nem Jó. Mas eles esqueceram que Jó já era rico. E depois Deus deu o dobro de tudo que ele tinha antes. Meu irmão, quem pensa que Jó ficou pobre se enganou. Porque chegou no momento, ele disse: Senhor, eu falei de coisas que eu não conhecia, coisas maravilhosas demais para mim, mas agora que eu te conheço, abençoa-me, que a tua mão esteja sobre mim, alarga as minhas fronteiras e me livre do meu inimigo. E ele orou, e naquele momento que Jó orou, a chave dele mudou, chaves também. E a Bíblia diz como resposta: e Deus atendeu todas as suas petições. Todas as suas petições. Irmãos, nós vamos começar o pacto 1 agora. Anote esse texto, mas eu vou pedir para nós darmos as mãos depois que você anotou. Se você precisa de uma ficha, levante uma de suas mãos. Porque Deus me mostrou que a hora da unidade vai vir um derramar poderoso do Espírito Santo. Algo grandioso vai vir sobre nós. Pode pôr o texto do pacto 1. Olha só, a oração que Sansão fez diante da luta que ele estava passando. Se você precisa da ficha, levanta, do envelope, mas anote aí, ó. Juízes 16, 28. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos.
Sansão era um homem fisicamente forte ou fraco? Extremamente forte. Mas ele pede o que para Deus? Força. Ele diz: Senhor, só mais uma vez, só mais uma, me dê força. Nós não somos Sansão fortões. E muitas vezes nós estamos abatidos e desanimados. Muitas vezes nós estamos encolhidos diante da luta. Então é hora de nós dizermos para o Senhor: Senhor, me dá força. Mas essa vez, Senhor, mais essa vez me dê força. A luta dele era contra os filisteus. A sua e a minha, eu não sei sobre o que é. A minha eu sei, a sua eu não sei. Mas nós vamos orar. Eu vou pedir para o pessoal da Cleite já lá para fora, esperar o pessoal lá. Vamos cantar, cadê vocês? Vem aqui. Enquanto nós cantamos um trechinho, dê as mãos, vamos fechar os corredores. Eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Aleluia. Esse fluir é real, meu irmão. E ao se conectar com esta pessoa, Deus te deu um presente. Porque a chave de Jó, a oração que ele fez para mudar a história dele, não foi por ele, foi pelos seus amigos. Quando ele orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó e deu-lhe o dobro de tudo que ele possuía antes. Então comece a orar por essa pessoa que está ao seu lado. Vai aquecendo o coração dela com a sua oração. Muitas vezes um coração desanimado, abatido, ele é aquecido pela oração. Se você está sem força, essa pessoa que está do seu lado vai orar. Se você está desanimado, alguém está clamando por você. É você e Deus. Mas ore como se fosse por você, pela sua casa, pela sua família. Eu vejo um destravar na oração. Eu vejo um retorno de muitas pessoas que estavam distantes do Senhor, aquecendo o seu coração novamente. Ah, meu irmão, se você soubesse o valor do que você está fazendo agora, se você soubesse o peso de glória que vai ter isso na tua vida, a recompensa que o céu está liberando para você é uma recompensa poderosa. E o céu está dizendo: porque você não me pediu por você, porque você não clamou pela sua casa nesta hora, eu vou te restituir, eu vou dar o dobro de tudo que você tinha antes e necessita. Então ore mesmo, ore por essa pessoa, ore por esta família que está aí representada, porque Deus vai te dar agora algo grande. Essa unção, é uma unção tão poderosa, grandiosa, é uma unção que invade este ambiente profético é um ambiente de milagre. Grandes coisas estão acontecendo. Há um rio de Deus neste lugar. É neste rio que Deus está te banhando. É cura mesmo, mais uma vez manifestando no nosso meio. É restauração. Deus está tirando o cativeiro. Eu vejo Deus tirando o cativeiro. Havia um cativeiro, havia uma sentença como Jabes tinha, mas Deus está tirando. Deus está tirando tudo isso, porque em nome de Jesus nós adoramos e cantamos aleluia. Pode soltar as mãos e adore. Eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Aleluia! Vamos celebrar o Senhor pela última vez.
Que o grande e poderoso amor de Deus, que a graça bendita de Jesus, o eterno Salvador, a comunhão, a consolação, a doce presença do Espírito Santo, que estejam sobre o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, meu irmão. Os visitantes, olha lá, o Murilão está te esperando. E você que vai fazer a inscrição hoje, Deus te abençoe e te guarde. Terça-feira que vem, você tem um encontro com Jesus aqui. E traga pessoas para estar compartilhando essa campanha. Deus abençoe.